Salve, salve, João Varenga aqui. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um contrato de honorários advocatícios no Canva, aplicando os princípios do Legal Design. Bora lá? Então aqui já começando na página inicial do Canva, a gente vai no canto superior direito, nesse botão aqui, criar um design. Ele já vai te dar algumas sugestões de documentos com tamanhos diversos. Vamos aqui clicar em tamanho personalizado. Como é comum no Brasil a gente utilizar o A4, então vou usar as medidas do A4 aqui. Lembre de mudar a unidade de medida para centímetros. A largura é 21, a altura 29,7. Opa, 7, eu sempre esqueço que é ponto. Criar um novo design. Show. Já abriu aqui. Eu vou fechar porque eu já tenho um documento aberto, criado aqui. Mas para vocês vai aparecer um modelo assim. Aqui no meu modelo, eu tenho um modelo de contrato de honorários advocatícios. Um modelo padrão também, bem comum. Essa formatação, inclusive, é bem comum de se ver. Então a gente vai aplicar os princípios do Legal Design nesse contrato. E a primeira coisa, quem não viu o vídeo anterior, eu recomendo que veja. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu vou repetir porque é importante, essa informação é crucial para quando você vai aplicar o Legal Design nos seus documentos. Tá? A gente precisa saber sempre o destinatário final desse documento. No caso do contrato de honorários advocatícios, o destinatário final vai ser o seu cliente, certo? Aí tem gente que pode até comentar, João, mas e se o cliente não pagar ou precisar acionar a justiça? Mas aí o contrato ele não vai ser uma petição, tá? Então existe uma diferença no sentido da sua abordagem, mas eu vou deixar para explicar em maior detalhe no próximo vídeo em que eu vou tratar de petição. Aí vai dar para explicar melhor. Mas voltando aqui no contrato de honorários, para fazer o contrato de honorários, para adaptar, na verdade, a gente pode deixar nossa imaginação rolar um pouco mais solta, porque é um documento um pouco menos formal e tendo o seu cliente como destinatário final, quanto mais você simplificar a linguagem, a informação, mais simples de ser digerida, melhor, né? Então aqui a gente já vai começar o que eu já falei no vídeo anterior, vou repetir hoje também. Tenha sempre em mente que você tem que respeitar a legislação, tá? Então aqui já é um documento, como é um documento extenso, eu não vou tocar ponto por ponto, mas ele já é um modelo razoavelmente pronto. Não é um modelo muito complexo, até porque não é o objetivo da aula, mas é um modelo que poderia muito bem ser utilizado sem problema nenhum, dentro, né, da necessidade de cada um, obviamente. Então eu não vou passar ponto por ponto aqui, porque já é uma coisa comum, né? Então eu vou só... Tem um ponto que eu botei aqui, que eu já vou começar por ele, que é essa parte aqui. As partes acima identificadas têm entre si, que é aquela questão de você enxugar o documento. Não é informação demais, redação prolixa, muito rebuscada, principalmente aqui no caso do contrato, não é interessante. Até porque o seu cliente, na maioria das vezes, ele não vai ter o conhecimento jurídico e até mesmo um conhecimento mais, como eu posso dizer, aprofundado desses jargões todos, né? Então, aqui a gente já pode... Essa parte ela não é obrigatória, então eu já vou deletar, tá? E vou manter a qualificação, que tem que ter de qualquer jeito, tá? A gente pode... Aqui você até pode botar, ao invés de contratante, você pode botar cliente. Ao invés de contratado, você pode botar advogado ou escritório de advocacia, né? Aí depende muito se você trabalha sozinho ou no escritório. Aí você vai adaptar advogado ou advogada. A qualificação permanece a mesma. Os dados essenciais eles têm que estar aqui. E a gente já começa as cláusulas do contrato, né? A gente tem aqui do objeto, tem dos honorários,
das garantias, e aí depende muito de cada contrato, da necessidade de cada contrato, né? Esse aqui é um contrato padrão, um modelo padrão de contrato de honorários. Eu vou focar hoje na parte dos honorários, tá bom? Aí mas tem muitas outras informações aqui que você pode esmiuçar e tornar mais, como eu posso dizer, visual para o seu cliente. Então, por exemplo, aqui dos honorários. Olha o tamanho desse texto. Tudo isso para dizer que o valor dos honorários é de R$3.000, que vai ser parcelado em 2 vezes e que no final, caso resulte alguma coisa do processo, também vai ser devido o valor de 20% do proveito econômico. Padrão, né, do típico de contrato de honorários. Tem mais algumas outras considerações também importantes em caso de morte. Juros, obviamente, você tem que botar no seu contrato. Mas eu vou focar hoje mais nessa parte aqui de cima do valor, tá? Porque se eu for fazer tudo vai ficar um vídeo muito longo. E aí, então aqui, por exemplo, tem esse monte de texto, né? Não precisa desse monte de informação aqui, porque é uma prática muito comum dos contratos, aquela redação que você fala e não fala nada, ou você fala a mesma coisa repetidas vezes, o que torna a leitura um tanto confusa. Não que esteja errado essa aqui, né? Mas tá muito rebuscada, tá muito grande essa redação aqui. A gente pode dar um destaque principal na cláusula segunda, pelo menos, na relação do valor, né? De quanto que a pessoa tem que pagar, das parcelas, do investimento que ela vai ter que fazer, que aí você também vai utilizar expressões mais amigáveis, ao invés de você falar o preço, o valor, você falar do investimento, que são técnicas de marketing que você também pode aplicar nos seus documentos jurídicos, principalmente em contratos, tá? Por exemplo, aqui outra coisa que a gente poderia fazer, tornar mais visual, a questão da rescisão, do prazo que a pessoa tem que informar com antecedência, caso tenha uma multa rescisória. Esse tipo de informação você também pode tornar mais visual. Mas eu vou começar a editar e vocês vão entender melhor, tá? E aí eu tive a ideia, eu vou manter a mesma identidade visual que eu usei na procuração. Que aí no final eu pretendo fazer mais alguns documentos, aí vai ter como se fosse um mini kit de documentos jurídicos editáveis no Canva, gratuitos, seguindo um mesmo padrão. Melhor do que eu fazer, porque é também uma coisa que eu vejo muito em pessoas que tentam aplicar o legal design, é não manter a consistência. Quando você vai aplicar o legal design, existem princípios e pilares que você deve se ater. Então, por exemplo, o que eu estou falando aqui é na questão da consistência, da coerência da sua identidade visual. Se você é um profissional, você tem uma identidade visual, uma cor, as cores que você utiliza, a fonte que você utiliza. Então, os seus documentos eles devem retratar a mesma aparência. Óbvio que podem ter diferenças, mas primariamente vai ter a mesma aparência. Em questão de cores, um exemplo bem esdrúxulo que eu vou dar é, por exemplo, se você for numa rede de fast food bem famosa, você não vai chegar lá e vai pedir um combo de refrigerante, batata frita e hambúrguer, não vai vir o copo azul, o pacotinho de batata verde e o pacote do hambúrguer vermelho. Vai vir tudo padronizado. E com a sua identidade visual é a mesma coisa. Passa um profissionalismo muito maior para os seus clientes e para todo mundo que tiver contato com o seu material. Então é muito importante se ater à sua identidade visual. Então o que eu estou criando aqui, que eu vou utilizar um modelo que eu fiz na aula passada dessa procuração, e eu vou aplicar a mesma identidade visual que eu apliquei nela. Aqui tem algumas alterações que eu fiz depois, que foi incluir essas barras aqui superior e inferior e esse esse destaque aqui porque se destina essa procuração, que eu fiz depois de ter gravado o vídeo. Mas vocês vão ter acesso também, o modelo que vocês vão ter acesso já tem esse botãozinho certo aqui. Então, voltando aqui, eu vou dar uma acelerada agora no vídeo
para não ficar muito maçante, muito longo. E aí eu já volto e eu vou esmiuçar melhor o que eu fiz aqui na parte dos honorários. Beleza? Então, vejo vocês no futuro. Então, voltando aqui, eu apliquei a mesma identidade visual que eu apliquei na procuração no vídeo passado, tá? A mesma logo. Eu só copiei e colei aqui. Você pode fazer o mesmo também no seu, não tem problema nenhum. Para facilitar, né, a configuração. Isso aqui foi a procuração que a gente fez no vídeo passado. Isso aqui foi o contrato. Destaquei o título do documento, contrato de honorários advocatícios. Destaquei os títulos, os blocos de texto com as informações, a primeira cláusula e o dos honorários. O que eu falei de fazer ficar mais visual, essa informação mastigada. Tá? Aqui você vê que eu destaquei a data da primeira parcela, a data da segunda, o valor de cada uma e no final, né, o investimento total de R$3.000 e um texto mais amigável informando sobre o valor da percentual sobre o proveito financeiro que resulta do processo, né? E aí eu também adicionei, que eu acho interessante, os dados bancários, tá? Botei nesse quadro aqui também, bem destacado, e o pagamento via Pix. Existe um debate sobre a utilização de QR Code em documentos jurídicos e eu acho que eu vou deixar para falar isso também no próximo vídeo, que eu vou falar sobre petição. Mas no contrato, como é um documento que provavelmente vai ser impresso, né, até porque o cliente ele vai ter que assinar e tudo mais, eu particularmente não vejo problema nenhum. Na petição eu já tenho uma opinião um pouco diferente, mas eu vou deixar para falar sobre isso no próximo vídeo. Eu não continuei, eu fiz só essa página aqui para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, né? Você pode dar o destaque aqui nas cláusulas, né, botando em negrito, o parágrafo único. É aquilo que eu falei, dependendo, aqui por exemplo, essa cláusula 3 aqui, eu acho que seria interessante dar uma enxugada nela, usar uma linguagem mais simples, talvez até algum destaque meio gráfico, como, né, o nome do banco, como o valor das parcelas. No contrato não tem problema nenhum, você pode usar e abusar desse tipo de estilização, tá? E outras também, né? A questão dos juros, aí vai muito da demanda, do que você acha que é importante destacar ou não no contrato. Tá? Eu deixei isso aqui como exemplo mesmo, só a questão dos honorários, que eu acho que é um destaque bacana de se dar. E aí o resto ficaria mais a gosto do cliente, né? Da necessidade de cada advogado. Eu vou deixar disponível um link na descrição com o modelo que você pode usar, até 100% gratuito, e também o modelo da procuração. Já vai estar completo, né? Eu não vou botar ela pela metade como está aqui, eu vou botar ela completa, aí você vai poder utilizar no seu dia a dia, na sua advocacia, sem problema nenhum. Beleza? É só lembrar daquilo que eu falei. Como o contrato, o leitor final, né, o destinatário final é o seu cliente, então você pode abusar e transformar o mais amigável possível o texto, simplificando, destacando
o que é mais importante de uma forma bem visual aqui. Aí vai da criatividade de cada um, tá? E das cláusulas e tudo mais. Você pode usar ícone? Pode, eu não estou usando por uma opção meramente estética, né? Dessa identidade visual fictícia que eu criei aqui. Mas você pode usar, desde que você não utilize em excesso, pode usar também tranquilamente. Poderia ser adicionado aqui destacando o cliente, o advogado, dos honorários, né? Um íconezinho, alguma coisa assim, poderia ser feito. Eu não tô utilizando meramente por uma questão estética, tá? Uma escolha minha. Mas você pode usar, desde que seja com consciência, não tem problema nenhum. Tá bom? E aí no próximo vídeo a gente vai fazer uma petição e depois eu vou disponibilizar também um modelo, tá? Então é isso aí, por hoje é só. Se esse conteúdo for útil para você, deixa aquele like maroto, compartilha com seus amigos e é isso aí. Tamo junto e até a próxima. Fui!